将軍主義しんどてかどうしようどうしていいかわかんないんだけど。E aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um anime que eu duvido que você não tenha ouvido falar, que é o My Dress Up Darling, ou Sonobisuke Doll. E eu queria também falar um pouco do que eu achei, da minha opinião, e nada melhor do que esse vídeo para começar o canal, né? Meu nome é Ricardo, tô me apresentando para vocês. E acontece que ele acabou recentemente, o último episódio dele, não sei exatamente quando que foi, mas eu acho que foi semana passada, se não me engano. E era um anime que eu tinha muita curiosidade sobre ele, porque eu acompanho o mangá faz um tempo. E pra mim eu tava com alguns medos e alguns receios que eu vou falar um pouco mais na frente sobre o vídeo. E a gente vai discorrer tópico e passo a passo do quais foram as minhas impressões, o que eu achei, comparar o anime com o mangá e alguma dessas preocupações. Então, bora lá. Bom, primeira coisa que eu vi antes né, nessas páginas que todo mundo fala dos lançamentos e das coisas, é que o estúdio que ia ficar responsável pela animação era o Cloverworks. E pelo que as pessoas falavam, tiveram várias séries que eles pegaram muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a Cloverworks pegou vários projetos ao mesmo tempo, na mesma temporada, e eles simplesmente não deram conta, né? Então animes que começaram muito bons e de repente tinha uma falha de animação, o orçamento abaixou em certo episódio, ficou uma produção preguiçosa e as pessoas estavam com medo de que isso fosse acontecer com Dress Up Darling. Só que na hora que eu fui pesquisar sobre o Cloverworks, porque né, não tinha de cabeça as produções, tinham produções absurdas como o Darling in the Franxx, o Horimiya, por exemplo, o Wonder Egg, que são animes que não são famosos pela animação absurda, né? Não é tipo, sei lá, um Demon Slayer na última temporada, que quem viu acompanhou o absurdo que foram aquelas cenas e a capacidade daquela equipe de animação. Mas assim, são animes que não deixam a desejar, né? Não vi nenhum meme de frames ruins, de má animação. Então assim, digamos que é talvez uma preocupação infundada, né? Porque, como vocês vão ver um pouco mais à frente, na minha opinião, My Dress Up Darling tem cenas, assim, fantásticas de que pegam movimentos de cabelo, de roupa, com uma ambiência muito boa e assim, a princípio, ao meu ver, foi uma preocupação completamente desnecessária. Então, bom, agora entrando um pouco mais nas minhas impressões, no que é positivo, no que é negativo, eu vou começar pelas partes que eu achei boa, e mais pro fim do vídeo a gente termina com as partes ruins e enfim, algumas informações extras. Primeira coisa que eu comecei a ler pelo mangá. Então, assim, você tá olhando nos mangás que tem, esse tava como um mangá popular, eu fiquei curioso pela capa, comecei a ler, e nada de novo sobre o mundo de mangás e animes que as pessoas que acompanham, como você, conhece, né? Um anime padrão, com algumas situações ecchi, que tem lá a menina se trocando, ou uma cena estranha que aparece ela de roupas íntimas, enfim. Mas assim, logo depois disso, ela já começa a se aprofundar em alguns outros temas. Primeiro que assim, a Marin, que é a personagem principal, ela é muito carismática. Assim, é impressionante o quanto a pessoa responsável pelo mangá conseguiu transformar ela numa personagem com uma característica muito fofa, assim, mas, tipo, ao mesmo tempo, ela é descolada, ela tem o que eu achei mais incrível, que eu até destaquei aqui nas minhas anotações, as gírias, assim, né, isso tem talvez uma responsabilidade muito grande de quem traduziu essa obra, porque eu li online e li em inglês, mas assim, o jeito que ela falava e as gírias que ela usava, eu nunca tinha visto em outra situação assim. Parecia muito natural, muito atual, parecia, sabe assim, parecia muito próximo. Tem alguns animes que você vê e a realidade é totalmente diferente, assim, o jeito que as pessoas falam, a gente até acha artificial, mas ela era, sabe, real, assim, vamos dizer, mais.
E aí a minha questão era como é que, na hora que eu vi que ia ser lançado o anime, a minha primeira dúvida que surgiu foi: será que eles vão conseguir retratar as expressões dela de uma forma boa? Tipo, será que a personalidade dela que eu imagino lendo o mangá vai ser fiel no anime? Às vezes eles mudam, como a linguagem é diferente, eu não sabia como é que poderia ser isso. E essa foi pra mim uma das primeiras surpresas. Porque tá muito bom. Assim, tá muito bom. Eu vou fazer mais pra frente uma explicando mais a comparativo do mangá com o anime em várias cenas e situações. Mas assim, eu achei que era Marin, assim, exatamente o jeito que eu imaginava. Aí, depois, você vai vendo um pouco que você vai conhecendo os outros personagens, né? Porque a Marinha, obviamente, é a chamariz das pessoas, né? E aí, depois você vê que tem uma questão um pouco mais profunda, vamos dizer assim, que é a questão do passado do Gojo-kun, que né, aquela situação dele com a amiga de infância, falando e criticando as coisas que ele gostava e o hobby dele das Hina Dolls, né? E isso é interessante, porque primeiro que eles trazem uma parte da cultura que eu particularmente não conhecia, que eram essas bonecas Hina Dolls. Eu até já tinha visto em outros lugares, mas nunca entendi como é que era o processo de fazer, o trabalho, sabe? Toda essa questão que mostra da família do Gojo-kun, do quanto que ele é dedicado por isso, do avô dele, e essa questão é super interessante. Mas assim, na hora que a gente começa a trazer para outros dados, e aí tem uma questão de identificação dos viewers, vamos dizer assim, da audiência, que posso dizer um pouco da minha parte, é que quando você gostava de anime na época dos anos 90 e 2000, né, que eu sou de 94, era uma coisa completamente diferente, né? Não é igual hoje em dia que você vai pra um shopping e você vê lojas de roupa vendendo coisas de Naruto. Tipo, antigamente não era tão normal, assim, você tinha a Liberdade, você tinha a Liberdade, eu digo, o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, que era um reduto, você encontrava produtos disso, mas assim, não era normal, não era banalizado, então eu não tinha amigos na época de super infância que gostavam muito de anime, que acompanhavam, que discutiam, então é fácil você pegar esse tipo de público que se identifica com essa situação e falar, peraí, é da hora o que você gosta, é da hora o que você faz. Isso casou perfeitamente com o público que assiste anime. Dá uma identificação e acaba puxando mais um carisma e mais um ponto positivo pro anime. Eu acho que muitas das pessoas vão se identificar com isso que eu tô falando agora. E deve ser um fator o porquê que elas acabaram assistindo e gostando também desse anime. E também, além das bonecas Hina, tem a questão do cosplay, que eu já fiz um pouco de cosplay, quando eu era na Anime Friends 2007, 2008, fiz também de novo em 2012. E é muito legal você ver eles tratando coisas técnicas, né, de costura, de maquiagem, de perucas, de, sabe, coisas que até então quem nunca participou e efetivamente fez cosplay não sabia. Tem até coisas de fotografia que, né, eu também que tenho uma passagem pela fotografia, consegui ver e, pô, tá super interessante a questão falando do flash, das lentes, das câmeras, dos preços. Eu não cheguei a testar, a fazer essas técnicas, mas assim, eu imagino que funcione, eu não acho que eles fariam isso. A maioria dos animes e mangás que eu vejo, eles têm uma pesquisa, né, sobre o que eles estão falando. Eu não acho que eles errariam a esse ponto. Então, isso também foi um ponto bem interessante que eu consegui ver e aprender e ficar curioso e mais um dos motivos de querer que eu acompanhasse a série. E bom, como eu falei também um pouco mais cedo, assim, tipo, a Cloverworks não deixou a desejar em absolutamente nada em relação à animação. Eu achei, assim, incrível do começo ao fim. Eu acho que sim, tiveram cenas estáticas né, que mostram um cenário parado e pouca animação, pouca coisa, mas eu acho que essa é uma linguagem muito
padrão de anime japonês, de animação japonesa. E pra mim não é um problema nenhum isso. Eu acho que dependendo de como você usa aquilo, traz algo a mais, né, pro anime. Por exemplo, mudando um pouco de assunto, mas tem uma cena de Evangelion que eles ficam, sei lá, 5 minutos no elevador, com uma cena praticamente estática, só os andares mexendo, ou a luz subindo, não lembro exatamente. Aquilo era pra economizar efetivamente dinheiro no orçamento, porque provavelmente no mangá ou no storyboard era, sim, uma passagem. Mas pro anime aquilo deu um incômodo de que você sentia o que o personagem estava sentindo, aquele incômodo do elevador que demora, de que você tá lá. Então, assim, no Sonobisque Doll, era uma cena estática da praia, dele se olhando, uma coisa que dá um drama, que dá uma situação. Mas, ao mesmo tempo, quando eles precisaram, eles colocavam muito dinheiro na animação do fio do cabelo da Marin, que, sabe, ou então ela com vergonha passando a mão no cabelo. E, assim, fantástica a cena, fantástica. Tipo, um orçamento parece que inteiro foi só para essas cenas, assim. E deu uma profundidade e mostrou aquilo que eu falei da Marin, que você pega o jeito dela e é muito legal isso. Então, pra mim, em questão da animação, foi muito bom, assim. Não tem nenhuma cena que eu olhei e falei, puta, isso tá uma bosta. Ao mesmo tempo que, por exemplo, animes como Kimetsu no Yaiba, que provavelmente eu vou fazer um vídeo dele, que... Voltando pra Sonobisque, sabe, não tem nenhuma dessas cenas que você olha e fala, puta, não precisava, sabe? Assim, pra mim foi inteiro uma experiência única, nenhum dos momentos cortou essa minha brisa e não consigo levantar nenhum ponto. Se caso você tenha assistido e acha que tem algum ponto que vale a pena rever, bom, comenta aqui embaixo que com certeza eu vou ficar feliz de assistir de novo e comparar e falar minha opinião com você sobre isso. Mas enfim, ao meu ver, quando eu assisti, foi muito interessante essa questão da animação e assim, foi muito bom, foi uma experiência bastante legal e vou ficar com saudades, sim, da segunda temporada. Mas fazer o quê? Vamos ver quando é que vai sair. E aí, pessoal, vim aqui rapidinho interromper o vídeo porque o Ricardo do passado, ele esqueceu que tinha que editar, né? E aí eu fiz um vídeo gigante direto, prometi um monte de coisa e eu vou fazer ele em 2 partes, beleza? Então essa semana tem esse vídeo, e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre as diferenças do anime e do mangá, as partes que eu achei não tão legal e, enfim, falar onde é que tem que continuar a partir do mangá. E é isso, galera. Espero vocês no próximo. Fui.